A paz do Senhor novamente. Eu sou a Neire Alves e novamente estou aqui para falar a palavra de Deus. Falar uma mensagem de paz, de amor, de alegria, de fé, uma palavra de esperança. Aqui nessa rede social, aqui eu estarei falando da Bíblia Sagrada, de Deus Pai, do seu Filho amado Jesus Cristo, e uma palavra aqui de ânimo, de conforto, falar sobre o Espírito Santo de Deus. E aqui, novamente, eu estou aqui com vocês para falar de Apocalipse, capítulo 2 e 3, que está escrito o seguinte: antes de iniciar, eu quero falar aqui para vocês 1 Coríntios 2 e 9, a qual está escrito. 1 Coríntios 2 e 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em Romanos 11:36 está escrito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Em Filipenses 2:10 está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui estarei falando sobre as mensagens que Deus deu às 7 igrejas do Apocalipse. E isso está escrito em Apocalipse capítulo 2 e 3. A primeira igreja relatada foi a igreja de Éfeso. Deus deu elogios para ela, dizendo assim, que essa igreja rejeitou o mal, que essa igreja era paciente e essa igreja era perseverante. Mas Deus também deu uma instrução para essa igreja. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Então aqui, essa igreja estava com uma falha diante de Deus. E Deus estava se instruindo aquela igreja a eles voltarem ao primeiro amor, ao início de tudo, né? Então assim, muitas vezes, nós cristãos podemos também, às vezes, vacilar em alguma coisa. Mas nós não devemos permanecer. Devemos voltar ao início de tudo. Devemos voltar ao primeiro amor. A Bíblia diz o seguinte, ainda para essa igreja de Éfeso: ao que vencer, dar-lhe-ei da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que coisa incrível. Lá em Gênesis tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no paraíso que Deus fez no princípio de todas as coisas, Deus também colocou uma árvore lá. E essa árvore, Adão e Eva não poderiam nem sequer experimentar do fruto dessa árvore. Enquanto em Apocalipse, né, Deus nos promete uma árvore e que Ele promete que vai nos dar dessa árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A segunda igreja que fala em Apocalipse é a igreja de Esmina. E para essa igreja, Deus falou assim, que ela suportou sofrimento por amor a Cristo. Mas Deus também deu uma recomendação para ela: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa igreja suportou muitas coisas por amor a Cristo. E nós também devemos suportar muitas coisas por amor a Cristo. Mas é só hoje que devemos suportar? Ou foi só ontem?
Não, nós devemos suportar até o final da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ser fiel até a morte. E assim ele vai nos conceder a coroa da vida. Também para essa igreja de Esmina, Deus falou o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha que coisa incrível, né? Que segundo aí você pode perguntar assim, nele, dano da segunda morte? Como assim? Sim, porque esse corpo mortal um dia ele vai perecer. Um dia ele vai voltar a ser pó. Um dia ele vai virar lama. A não ser que se Jesus Cristo voltar hoje, porque ele prometeu também que um dia ele vai voltar, então esse corpo aqui pode se transformar. Mas caso contrário, esse nosso corpo vai voltar novamente o que era. Vai voltar o que era pó. Assim como Deus fez do pó da terra o nosso corpo retorna ao pó da terra. Então assim, mas ao que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Por quê? Porque nós não somos que nem os animais. Os animais morrem e acabou. Mas nós somos diferentes. Nós temos um espírito. Nós vamos dar conta a Deus sobre as nossas vidas. Em Romanos 8, 26 e 27, fala até dessa forma. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque o Espírito um dia ele vai retornar novamente para Deus, porque foi Deus que deu. Tudo que nós temos é de Deus. A nossa vida, o fôlego de vida, o nosso espírito. Então, por isso que nós devemos ser fiel ao Senhor todos os dias da nossa vida, para que a gente não venha sofrer o dano da segunda morte. Porque muita gente pensa assim, morreu, morreu. Não, nós não somos animais, nós somos gente. Nós temos um corpo, temos alma, temos espírito. Não somos que nem os animais, um cachorro, um gato que morre e acabou, não. Tem gente que tá pensando que é desse jeito, mas não é desse jeito. A Bíblia, a palavra de Deus fala que não é dessa maneira. A carta à igreja em Pérgamo, em capítulo 2, versículo 12 ao 17, depois se você quiser conferir, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Porque nosso Deus tem uma espada afiada de 2 gumes. E essa espada é a própria boca de Deus, é a própria palavra de Deus. Porque é uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela vem para mim e ela vai para você. Para a igreja de Pérgamo, o Senhor fez um elogio. Disse que foi fiel a Cristo, mesmo diante dos martírios, né? Mesmo diante assim, das acusações, mesmo diante de tanta coisa mal que essa igreja enfrentou. Mas Deus tinha uma instrução que deu para essa igreja, que ela deveria se arrepender da idolatria e da imoralidade. Então, idolatria, o que é? Idolatria é você idolatrar algo mais do que a Deus. Deus, ele tem que ser em primeiro lugar em sua vida. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento. Então, assim, nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas aqui perecem, mas a palavra de Deus e Deus vai permanecer para sempre. E Deus deu uma promessa aqui para essa igreja, e deu uma promessa. Essa promessa foi para essa igreja e foi para nós também. A promessa é que Deus vai nos dar um maná. O povo de Israel comeram maná lá no deserto e pereceram. Nós também, né, de uma certa forma, comemos também, nós nos alimentamos, mas depois a gente um dia vai perecer.
Mas Deus tem um maná espiritual. Quando tudo passar, tem gente que só espera para essa vida. Acha que aqui é eterno. Não. Aqui a gente tem uma sentença para nós. A sentença é que nós nascemos, nós envelhecemos e um dia nós morremos. Essa sentença foi dada lá no Jardim do Éden, né? Mas Deus tem essa promessa, que além dessa vida tem outra que nos espera. E nós devemos querer essa vida. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas é caminhos de morte. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos seguir os passos de Jesus. E também tem uma promessa que Deus deu para essa igreja, que deu também para nós. A promessa é que lá no céu, Ele vai nos conceder um novo nome. Ele vai nos dar uma pedrinha, e nessa pedrinha branca vai estar escrita um novo nome para mim. O meu nome é Aurineide, não vai ser mais Aurineide lá no céu. Mas lá no céu, o próprio Deus vai nos dar essa pedrinha. E só quem vai saber esse nome é Deus. E eu que vou receber. E você, quando chegar lá no céu, também vai receber essa pedrinha. Por isso que nós devemos lutar. A Bíblia diz que o caminho que leva ao inferno é um caminho largo. E o caminho que leva para o céu é um caminho estreito. Então vamos prosseguir e querer andar por esse caminho estreito. Sim, é um caminho de renúncia, mas é um caminho de vitória. Porque o Deus a qual nós servimos não perde uma batalha por nós. Não perde uma batalha por aqueles que temem a Deus. Se você teme a Deus, Deus vai batalhar pela tua vida todos os dias. Você sabia que todos os dias é dia da gente vencer. Porque todo dia se levanta o leão, se levanta o urso, se levanta o lobo, se levanta o gigante. Mas nele que tanto lobo, que tanto urso, que tanto leão é esse? São as dificuldades, são os problemas que vêm para a nossa vida. Mas eles vêm para ser confrontados no nome e pela autoridade de Cristo Jesus. Essas coisas vêm para a nossa vida, não é para a gente brigar, para a gente guerrear, para a gente ficar mal, não. Lembre que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o meu irmão, não é contra você que está do outro lado, não é contra os meus parentes, meus amigos do trabalho. Nossa luta é uma luta invisível. Então vamos pelejar, né? Para a gente um dia ter direito às mansões celestiais, porque o próprio Jesus, Ele nos garantiu, no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Também Jesus disse assim, que não tire eles do mal. Pediu para o próprio Deus, para o seu papai, que é o nosso papai. Meu pai, não tira eles do mundo, mas livra eles de todo o mal. A outra mensagem foi para a igreja de Tiatira. Está escrito em Apocalipse 2, 18 e 19. Deus deu elogios para essa igreja, porque essa igreja amava ao próximo, servia ao próximo. Essa igreja tinha amor, tinha fé e tinha paciência. Mas Deus deu uma instrução, uma recomendação para essa igreja. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos corrige. Ele nos corrige através da sua própria palavra, através de um hino, através de tantas coisas, porque Ele como Pai, Ele corrige. Nós que somos seus filhos, e nós devemos dar a mão à palmatória quando o nosso Deus nos corrigir. Sabe por quê? Porque quando nós amamos os nossos filhos, se nós amamos nossos filhos, nós não podemos só alisar a cabecinha deles. Nós devemos corrigir. Eles não gostam, eles fazem birra, eles às vezes respondem, mas nós devemos corrigir. Porque o pai, ele corrige o filho a que ama. E o nosso pai é um pai perfeito. E ele nos corrige através desse livro sagrado aqui. Esse livro é como é que se diz? A nossa regra de conduta. Aqui tem normas, tem leis, tem algo a ser obedecido.
Você sabia, você como filho de Deus, você tem direito, mas você tem deveres também. E a instrução que Deus deu para a igreja de Tiatira era que eles tinham que manter a fé. Porque vocês sabem que sem fé é impossível agradar a Deus. E deixar o culto idólatra. Então nós devemos guardar essa fé dentro de nós. A fé é algo assim que nos capacita. Vamos supor, eu estou aqui pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. E ele deu essa promessa ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, assim como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe ainda a estrela da manhã. Então, assim, essas cartas que Deus deu para essas igrejas, essas 7 cartas, essas 7 mensagens, que está no livro de Apocalipse, o livro da revelação, o último livro da Bíblia, um livro que revela a nós o final de todas as coisas, tem todas essas profecias. Tem gente que diz, eu não gosto de ler Apocalipse porque tem coisa, a destruição do mundo, que o mundo vai se acabar. Nós não devemos ser assim. Nós somos filhos de Deus. Então Jesus, se ele tivesse medo, ele não teria vindo aqui. Ele sofreu a morte de cruz por amor a mim, por amor a você. Também não podemos ser hipócritas, né? De dizer que não temos medo. Mas nós devemos nos encorajar e pedir a Deus cada dia força. Pedir ânimo. Eu estou aqui falando essa palavra de verdade. Eu não sou dona da verdade, de maneira nenhuma. Deus, para quem crê nesse livro sagrado aqui tem a verdade. Aqui, esse livro é luz para o nosso caminho. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo do 1 até o 6. E Deus diz assim: tens nome de que vives e estás morto. Olha só que coisa tremenda, né? Até me faz lembrar daquele outro versículo que diz assim, que tem pessoas que aparentemente parece até ser cristão, mas por dentro é sepulcro caiado. E dentro de nós tem que estar limpo, dentro de nós tem que estar puro, para que Deus possa habitar através do seu Espírito Santo. Porque Deus falou que não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no nosso corpo. Então você tem que buscar cada dia o reino de Deus, a sua justiça, buscar o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, e assim vai, né? A temperança, a mansidão, para que Deus possa habitar em você. Porque Deus não vai habitar em sepulcro caiado, porque a Bíblia diz que tem gente que é sepulcro caiado, é podre por dentro. E Deus, ele não olha a nossa aparência. Deus, ele olha o mais íntimo que está dentro de nós, o nosso coração. Então, assim, mas nessa igreja tinha alguns que estavam mantendo a fé, porque sempre, graças a Deus, tem os remanescentes. Então, Deus estava dizendo que essa igreja tinha que buscar o renovo. Então, essa igreja ela tinha que buscar o renovo até com a ajuda dos remanescentes, daqueles que estavam mantendo firme a sua fé. E Deus deu uma promessa. A promessa foi: ao vencedor será vestido de roupas brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Até me faz lembrar o que Jesus também falou certa vez, né? Que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus diante das pessoas, Jesus confessará diante de Deus. Então, se você confessar o nome de Jesus diante das pessoas, se você confessar, dizer que quer aceitar Jesus, os seus ensinamentos, andar com Jesus pela fé, porque a gente não está vendo mais Jesus, né? Mas nós
cremos que Ele existe, cremos que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então também o Senhor vai confessar o nosso nome lá na nova pátria, lá na nossa Canaã celestial, na nova Jerusalém que Deus tem prometido através da nova aliança, através do sacrifício vivo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. A sexta mensagem, a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7 ao 13, que está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus a qual nós servimos. O Deus que nós servimos, quando Ele abre a porta, Ele abre. Quando Ele fecha, Ele fecha. A gente lembra, sabe o quê? Lá quando Noé estava fazendo aquela arca, que Deus disse que ia destruir, que tinha se arrependido de ter criado o homem. Mas ele olhou e viu um justo. Ele viu um justo, e era Noé. E disse: Noé, tu faz uma arca para ti, para teus filhos, para tuas noras, para tua esposa, coloca animais dentro dessa arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Porque esse povo, ele não está querendo saber de mim. Eles estão fazendo muitas coisas erradas. Naquele dia do dilúvio, que começou o dilúvio, antes as pessoas ficavam zombando de Noé, enquanto ele estava construindo a arca. Não acreditava que Deus ia mandar um dilúvio, mas Noé, ele acreditou. Assim como eu e você, nós acreditamos no que está escrito aqui nesse livro. Nós acreditamos no que está escrito aqui nesse livro. Mas aquelas pessoas ali não acreditavam, zombavam, riam, até que veio o dilúvio. E sabe quem foi que fechou a porta? Foi o próprio Deus. E foi Deus que abriu a porta e sustentou ali aquela arca. E as águas. O nosso Deus é dessa forma. E naquele dia que Deus fechou ali aquela porta, tinha gente nascendo, tinha gente casando, tinha pessoas idosas. Mas quando veio o dilúvio, elas quiseram abrir a arca, elas quiseram entrar, elas não acreditaram. Jesus disse também que as pessoas não estavam acreditando no que ele estava falando. E nós devemos acreditar sim na palavra de Deus. Enquanto há vida, enquanto há esperança, nós devemos crer para sermos vencedores e entrar nas mansões celestiais. Porque tudo aqui passa. Tem gente que confia no seu carro, no seu dinheiro, no seu convênio médico, na sua saúde. Mas nós não podemos ser assim, nós devemos confiar naquele que fez o céu e a terra, naquele que tem poder para nos salvar do dano da segunda morte. E Jesus também sabe o que foi que falou sobre Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Então assim, vamos crer, vamos confiar no que essa palavra aqui diz. E muitas vezes eu já falei esse versículo e vou falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, e não há nada oculto que não venha ser um dia revelado. Está escrito em Hebreus 4, 12 e 13. Mas como nosso Deus é rico em misericórdia, ele falou isso para a igreja de Filadélfia e fala para você também. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa é a promessa.
Esse livro aqui tá cheio de promessas. Para mim e para você. Agora a sétima carta foi para a igreja de Laodiceia. Está escrito em Apocalipse 3, 14 a 22. Para essa igreja não houve nenhum elogio para essa igreja. Mas Deus deu uma instrução, o seguinte para essa igreja, que ela devia se arrepender de seus pecados e voltar ao primeiro amor. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, nós devemos sempre voltar ao primeiro amor. Se a gente de repente na caminhada vacila, vamos voltar sempre ao primeiro amor. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, mas nós devemos buscar se arrepender para que Deus possa fazer a obra em nossas vidas. Deus é o nosso construtor. Nós somos um edifício. Nós somos assim, como fosse nosso Deus é um arquiteto. E Ele está a cada dia aprimorando a minha vida e aprimorando a sua vida. Muitas vezes as lutas e as dificuldades vêm na nossa vida não para a gente vacilar e ficar no caminho, mas o Senhor, Ele quer que você se levante. Assim como Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Nós devemos dizer também nas nossas dificuldades, eu sei que meu Redentor vive. E lá na frente, eu sei o que vou receber do meu Deus. Não devemos esperar nada dessa vida, de maneira nenhuma. Devemos sim buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vai ser acrescentada em nossas vidas. Mas não devemos esperar nada daqui. A Bíblia diz o seguinte, tem pessoas que juntam tesouros. Mas a Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros onde a traça rói, onde a ferrugem consome, onde o ladrão pode roubar. Nós devemos juntar tesouros lá no céu. Lá no céu nós devemos juntar tesouros. E os tesouros que nós vamos levar para lá, nós começamos aqui. Não são tesouros de ouro, de prata, de casa, de carro. Não dá para levar nada dessas coisas. É a nossa vida, é a nossa comunhão com Deus. É o nosso contato com Deus. É a nossa obediência quando Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu estou usando dessa rede social. Não que eu sou capaz, não sou capaz. Eu peço a Deus ajuda. Às vezes eu travo aqui porque eu fico um pouquinho nervosa. Mas eu fico pedindo ao Senhor que me ajude. Que eu possa falar com ousadia. Que eu possa falar com a autoridade de Cristo Jesus. E como eu falei aqui, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ser assim, sim, sim, não, não. Não devemos ser morno, frio, nem é morno, nem é frio, nem é quente. Não. Nosso Deus, Ele requer de nós perfeição. Então, Ele requer de nós que a gente a cada dia, sim, não é que vamos ser perfeitos aqui nessa vida, mas a gente erramos e nós não devemos ficar não devemos ficar no erro. Tem gente que peca e fica lá no pecado, assim, escondida, ou então fica, como é que se diz assim, gosta de ficar. Nós não podemos ter prazer de forma nenhuma de ficar no pecado. Nós devemos pedir perdão a Deus, se levantar e prosseguir, porque o nosso descanso, meu irmão e minha irmã, não é aqui. Nosso descanso é lá no céu. Aí, aí essa igreja diz assim, como dizer, rico sou e sou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ao que vencer, lhe concederei que se assente com meu Pai no seu trono. Olha só, tem gente que
que pensa assim, eu sou rico, de nada eu tenho falta, eu tenho família, eu tenho saúde, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que essa pessoa é pobre, ela é miserável, ela é cega, é nu. Por quê? Porque ela só está esperando nessa vida. Nós não podemos esperar. Tem pessoas que confiam tanto nessa vida que acham que nunca vai envelhecer, que nunca vai morrer, que nunca vai ter alguma dificuldade, que nunca vai ter algum problema. Olha, nós devemos estar aos pés de Cristo, porque quando as lutas vêm, quando a tempestade vem, nós devemos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Se a nossa casa estiver edificada em Cristo Jesus, a nossa casa é a nossa vida. Se você estiver edificado em Cristo Jesus, que a sua casa, que é morada de Cristo Jesus, estiver edificado nele, vem os vendavais, vem as tsunami, vem as tempestades, mas nós confiamos num Deus que fez os céus e a terra. E agora, o finalzinho, eu vou dar um resumo total para vocês. Inclusive, eu até escrevi aqui todas as promessas que Deus tem para mim, que tem para você. Não é fácil a caminhada. Não é fácil. Se eu disser que a caminhada é fácil, não, o caminho é bem estreito. Mas é um caminho de vitória. É um caminho que leva lá para o céu. Então, assim, um resumo de tudo que eu falei, dessas promessas que está escrito, se você quiser conferir, em Apocalipse capítulo 2 e 3, que fala das mensagens que o Senhor falou nesse livro, né? Está aqui. A primeira promessa que Deus tem para você, mas não é aqui. É depois da nossa morte. A primeira promessa, direito à árvore da vida. Deus quer nos dar direito à árvore da vida. A segunda promessa, Deus quer te coroar, quer me coroar no céu. A terceira promessa é que Deus tem um maná escondido, é um maná espiritual. Deus quer te dar esse maná quando tudo passar, quando o céu e a terra passar, quando tudo se fizer novo. E lá no céu também o Senhor quer te dar um novo nome. E esse nome, como eu falei, Ele mesmo vai te dar numa pedrinha branca. Só Ele vai saber o teu nome. E você vai saber como vai ser seu novo nome lá no céu. Também, Ele vai te dar autoridade sobre as nações. Mas tudo isso é quando tudo passar. Quando a nossa vida passar. Ele também vai te conceder a estrela da manhã. Vai te conceder vestes brancas. Lá no céu não vai precisar a gente ter uma roupa, outra roupa. Não, nós vamos ter uma roupa que o próprio Deus vai nos conceder. Todos são iguais lá no céu. O Senhor também vai te dar um nome escrito no livro da vida. Eu fico pensando, tem pessoas, né? Lá em Hollywood mesmo, né? O pessoal faz tanta questão de ter o seu nome escrito lá em Hollywood, na calçada da fama, na estrela. Mas nós devemos querer o nosso nome escrito no livro da vida. Tanta gente às vezes fala, eu sou da família tal, eu sou da família tal, mas nós devemos querer ser da família de Deus. E lá Ele vai nos conceder um novo nome. Lá também, seu nome será confessado, seu nome. Você confessa o nome de Cristo aqui. E Ele um dia vai confessar o teu nome diante de Deus e diante dos anjos. Também Deus quer te dar livramento quando vier a grande tribulação sobre a face da terra. E também Deus nos promete a nossa Canaã celestial, a nossa nova Jerusalém. Muitas pessoas têm vontade de ir em Jerusalém, onde Jesus viveu. Eu também tenho. Mas Deus, Ele nos promete uma Canaã celestial, uma Canaã para sempre.
lá também no céu, Ele vai compartilhar conosco o seu trono. Então tudo isso é para você. Tudo isso é para mim. Então você tem que ler. Então quantas vezes as pessoas ficam tanto tempo na internet? Você tem que reservar momentos para ler a palavra de Deus. Mas tudo isso Ele vai te conceder se tão somente você ser fiel até a morte. Você tem que ser fiel a Deus até a morte. E Deus vai te dar a coroa da vida. Então aqui eu encerro. Não é muito fácil assim eu estar aqui. Eu não tenho tanta facilidade. Eu acho que dá para vocês perceberem. Mas, e também não sou a pregadora. Mas eu gosto de falar de Jesus, de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de falar da palavra de Deus de uma maneira muito simples. Eu gosto de falar, isso me faz bem. E eu sei que essa mensagem vai alcançar vidas. Se alcançar uma pessoa, aliás, já alcançou a mim. Quando eu falo, isso me faz bem. Porque a palavra de Deus corrige primeiramente a mim. A palavra de Deus fala primeiro a mim e depois a você. Até a próxima mensagem. E ore por mim, ore por esse projeto, ore para que outras pessoas possam ter conhecimento de Deus. E você também fale a palavra de Deus quando houver oportunidade para alguém. E eu agradeço a Deus por esse momento.